Começando com uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta preciosa, rica oportunidade que nós estamos tendo para mais uma terça-feira estudarmos a tua poderosa palavra. Senhor, os alunos que puderam estar aqui hoje online, que a tua bênção seja derramada poderosamente sobre as suas mentes, sobre os seus corações, abrindo seus entendimentos, para que possam reter, guardar com profundidade e propriedade a tua santa palavra. Aqueles que não puderam, não poderão vir, também possas tu abençoá-los, ajudá-los a superarem as dificuldades, as limitações, os impedimentos que não permitiram estar hoje conosco. Espírito Santo, guia e orienta esta aula. Te glorificamos por esta classe, por esta turma das terças-feiras. Pedimos que tu continues operando, porque é o Senhor que traz o crescimento, Ele que dá o crescimento. Nós não temos capacidade de trazer crescimento, mas o Senhor nosso Deus, sim. Por isso, se é do teu agrado, da tua vontade, continua para a tua glória e para a tua honra, trazendo crescimento a esta turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Muito obrigado. Oramos entregando a minha vida também, que tu possas me ajudar a ministrar a tua palavra com graça, com propriedade, com humildade, com sabedoria dos altos céus. Ajuda-me, porque eu quero ser fiel ao que a tua palavra nos ensina. Obrigado, a ti louvamos, te agradecemos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui hoje, terça-feira, 13 de agosto de 2024, estamos na nossa segunda aula da matéria de evangelismo e missões. Esta matéria terá 5 aulas, estamos hoje na aula número 2, então temos ainda 3 aulas pela frente e bastante coisa para nós estudarmos. Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão já conosco na telinha. Está chegando o nosso irmão Eronilde. Eita, esse aí foi o último dos moicanos, mas graças a Deus chegou o irmão Eronilde. Estamos felizes, alegres, estão com uma turma bonita, né? Registrados são 27 alunos. A honra e a glória unicamente ao Senhor nosso Deus, né? Se deixar, se Deus assim ficar mais contente, poderemos chegar até 35, 40 alunos. Aí isso aí é mistério com Deus, é ele que determina, né? Há 2 anos atrás chegamos a ter uma turma de 41. Vamos ver o que Deus tem, né? Que planos ele tem com a turma da terça-feira, mas está indicando que ele tem algo grande para glorificar o nome dele, né? Porque toda a glória não fica com nenhum de nós, só fica com ele e somente para ele. Vamos lá, meus irmãos, vamos corrigir as questões que nós deixamos na página de número 5 e a questãozinha número 5 da página 6. Não tem mistério, não é complicado. Quem prestou atenção na aula passada e leu a apostila, ou pelo menos as 2, 3 primeiras páginas, e quis rever o vídeo, porque ninguém é obrigado, né, a rever o vídeo, mas a gente orienta, né, porque ajuda a reter um pouco mais a aula. Repito, nenhum aluno é obrigado a rever o vídeo, mas nós recomendamos porque é óbvio que ajuda a vários alunos e ajuda até bastante, quero acreditar desta maneira. Vamos lá então a correção das perguntinhas, elas não são complicadas. Dessas 5 perguntas, somente uma ela tem cunho bastante pessoal, e é exatamente a número 1. Preste atenção, me acompanhe lá na página 5. Considerando seus atuais paradigmas, quer dizer, modelos, quanto à obra missionária, escreva em seu caderno as questões que gostaria que fossem debatidas nesta matéria. Aí como é uma pergunta de cunho pessoal, você vai anotar essas questões e na penúltima aula, seja na aula do dia 27, nós vamos separar um tempinho, tá? Guardem isso aqui, ó.
Você vai responder na pergunta 1 as questões que gostaria que fossem debatidas nesta matéria de evangelismo e missões. Eu sugiro não mais de 3 questõezinhas ou 3 assuntos ligados a evangelismo e missões. Aí você deixa anotadinho aí as 3 questões, tá? De todas as questões que estamos fazendo, essa aqui é uma das quais vocês não precisam se preocupar para estudarem para a nossa provinha, né, que teremos lá adiante. Então, não se preocupe em estudar esta questão, porque ela é de cunho pessoal. E a gente vai, na aula do dia 27 de agosto, a gente vai separar um tempinho para falar um pouco, debater um pouquinho sobre estas 3 questões. De repente, essas 3 questões que você coloca podem ser muito parecidas com as dos demais alunos, né? Nós vamos fazer uma espécie de fórum aberto, né? O que nós poderíamos falar ou trabalhar em cima de missões, né? Porque muitos de nós, né, temos várias visões, mas temos que trabalhar com a visão bíblica mais acertada, né? E aquilo que a gente considera mais necessário para este debate. Vamos lá. Vamos então à questão número 2. Questão número 2. Em que a elaboração de perguntas e questões pessoais sobre missões pode ajudar no estudo deste manual? Eu vou colocar aqui uma resposta minha, mas acredito que ela deve ser um pouco parecida com a de vocês, porque também é uma pergunta de cunho pessoal, tá? Então ela não tem aqui uma resposta fixa, uma resposta definida. A minha resposta é: irá ajudá-lo a aproximar-se do estudo com motivação e entusiasmo. Essa é a resposta que eu coloquei, tá? Porque ela é a que mais se aproxima do conteúdo que já estudamos. Vou repetir a resposta. Irá ajudá-lo a aproximar-se do estudo com motivação e entusiasmo. Se você quiser reproduzir a nossa resposta, fique à vontade. Eu vou postar também no grupo, não é, as nossas respostas para que vocês tenham como modelo. Mas aqui também a número 2 é uma resposta também de cunho bastante pessoal. Se a sua resposta se aproximou da nossa, fenômeno. Se ela é um pouco diferente, também não se preocupe, porque elas não serão consideradas como questões de prova. Vamos agora a 3 e a 4 e a 5. Aí é diferente. Vou repetir. A 1 e a 2, elas são perguntas cujas respostas é de cunho bastante pessoal, de acordo com o que você entende e de acordo com a sua abordagem. Agora, a 3, a 4 e a 5 já muda de figura. As perguntas 3, 4 e 5, elas estão ligadas ao conteúdo que estamos estudando. Então, vamos lá. Segundo, número 3. Estejam, por favor, todos conosco aqui juntos, na número 3. Segundo o parágrafo anterior, quais os 3 possíveis motivos que levam alguém ao estudo da missiologia? Vou repetir a pergunta para que alguém que não prestou atenção ou não entendeu possa recapitular. Segundo o parágrafo anterior, vírgula, quais os 3 possíveis motivos que levam alguém ao estudo da missiologia, ou seja, o estudo sobre missões? Quero ouvir 3 ou 4 respostas. Vamos lá, quem conseguiu acertar, não é complicado as respostas. O amor em trabalhar na obra? São 3. Aí o irmão só está falando uma, então precisamos de mais 2. Deixa para os outros aí. 2. Faltam mais 2. A sua não está de todo errada, mas ela está incompleta. Está um pouquinho incompleta. O irmão tem que ler o parágrafo anterior e detectar, então, esses 3 possíveis motivos que levam alguém ao estudo da missiologia. Alguém tem alguma resposta? Pode falar com toda a liberdade,
Sim. A número 1. Aqueles que desejam colher maiores orientações quanto ao chamamento de Deus para si, para trabalhar em outras culturas e povos. Nós precisamos de 3. O irmão está se limitando a uma. São 3, eu repito, são 3 possíveis motivos, se a gente ler o parágrafo anterior, estão lendo lá? No seu propósito. Ali dentro eu vou encontrar Não, 3. essa foi uma. Perfeito. Então, vamos lá, a segunda. A segunda é aqueles que buscam estudos, meios de envolver sua congregação em maior empenho e vigor missionário. E a terceira é aqueles que, por hora, demonstram apenas interesse intelectual pelo trabalho missionário, em que haverão e trabalhar pela obra missionária. Perfeito. Esta pergunta tem 2 modelos de respostas. Uma delas o irmão Kelson já apresentou. Parabéns, muito boa a sua abordagem, né? Está ligado com o parágrafo anterior. Tem alguém mais? Conseguiu responder? Ficou como a dele. Parecido com a dele. Perfeito. Alguém mais? Ninguém conseguiu, além da irmã Vanderlei e do irmão Kelson. É só o último que eu mudei, do que o chamado também do Espírito Santo, né? Na última. Certo. Mais alguém? Quem não conseguiu fazer essa questão, por gentileza? Puxa, eu quero ter. Não se sinta envergonhado. Quem não conseguiu? Ou todos fizeram, ou não estou querendo dar resposta. Irmão Leandro não conseguiu fazer. Quem mais não conseguiu fazer? Irmão Rômulo, irmão Gil, irmão Jonathan. Oxe, o que está vendo, povo? Será que estão trabalhando tanto assim que não estão tendo meia hora por semana? Meia hora é a minha recomendação. Separa meia hora por semana para rever o conteúdo da apostila e fazer os exercícios. Sejam sinceros comigo, por favor. Meia hora por semana é muito tempo? Sim ou não? Não. Não, vamos ser sinceros. É ou não é muito tempo? Não. Preste atenção, irmãos. Quantas horas tem em uma semana? Vamos lá. Me ajudem a fazer aqui a conta, que eu sou ruim de conta. Quantas horas tem em uma semana, em 7 dias? 168. Já fiz de memória aqui. Já fiz agora, automaticamente sentadinho aqui, já trabalhou minha cabeça. Quantas horas tem em 7 dias? 168. 168 horas. Eu pergunto, entre 168 horas, 30 minutos poderiam ser usados ou não para se dedicar ao estudo da apostila e rever o seu conteúdo? É muito tempo? De 168 horas, tira 30 minutos como mínimo. Eu sei que alguns podem até tirar mais, 45 minutos, 1 hora, 1h30, vai muito da necessidade e da disponibilidade, mas o mínimo que nós pedimos aos irmãos, o mínimo, não estou pedindo o máximo, o mínimo 30 minutos no meio de 7 dias. Repito, é muito tempo, 30 minutos? Eu creio que não. Então, por gentileza, vamos fazer um esforcinho, certo? Que eu acredito que não é demais. Você pode separar 30 minutos de uma vez ou dividir 3 dias, 10 minutos para cada dia, né? Aí vai muito do seu nível de organização. Então, a minha sugestão, se organize da melhor maneira possível para ter esses 30 minutos por semana como mínimo. Porque se você não tiver esses 30 minutos por semana como mínimo, sem dúvida vai ficar um pouquinho complicado, um pouquinho difícil, certo? Quantos estão me entendendo, gente? Alguém está me entendendo aqui? Alguém está me entendendo? Isso. Faça esse esforço. Eu sei que você trabalha muito, tem muita atividade, às vezes, da igreja ali, acolá, mas eu quero acreditar que 30 minutos por semana não vai machucar ninguém, não vai prejudicar ninguém, não vai atrapalhar a vida de ninguém, é muito pelo contrário, vai ser lucro para cada um de vocês. Quem pode dar 45 minutos
uma hora e meia, amém, glória a Deus. Mas não faça abaixo de 30 minutos. Faça esse compromisso com Deus, não é comigo não, não é comigo não. Faça com Deus e consigo próprio. Faça esse compromisso. Senhor, eu vou separar 30 minutos por semana para rever o conteúdo da apostila e fazer as tarefas. Entendido, irmãos? Amém? Posso Amém. contar com... O Senhor Jesus pode contar com vocês? Amém. Com o Senhor, o assunto é com ele, não é comigo não, gente. Isso aí é com ele. A gente está fazendo aqui tudo para ele. É para ele, a glória é para ele, é para alegrar o coração dele. Amém? Então, vamos lá. Então, vamos arregaçar a manga e essa semana 30 minutos por semana como mínimo. Se puderem dar mais, amém. Quem pode dar mais, 40, 45 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, mas não faça nada abaixo de 30 minutos. A minha resposta foi essa aqui, ó. Número 1, ajudá-lo em relação à sua chamada missionária. Número 2, estimulá-lo no envolvimento missionário da igreja. E número 3, instruí-lo mediante o Espírito Santo em seu envolvimento em missões. Então, a resposta do irmão Kelson também está correta, só que ele colocou em outras palavras, né, em um conteúdo semelhante, só que em palavras dele, né, diferenciadas, mas o conteúdo é praticamente o mesmo, tá? Eu também vou postar no grupo, tá? Todas as respostas eu vou postar no transcurso, amanhã, de preferência na quarta-feira. Então amanhã vai estar postado no grupo. Para você que não fez o exercício, você pode usar essa resposta como modelo padrão, tá? Mas quem colocou a sua própria resposta, que tem a semelhança com o modelo padrão, que é a nossa, amém. O importante é que tenha o mesmo teor e o mesmo conteúdo. Vamos ao número 4. Dos motivos identificados no exercício 3. Acabamos de falar agora os 3 motivos. Estão me acompanhando? Qual aquele, dos 3 que eu falei, qual aquele que melhor adequa-se à sua expectativa? Não se esqueça de manter em mente tais objetivos, pois isso levará a melhor galgar, ou a melhor alcançar, não é? Seus intentos com esta matéria. A minha resposta foi a seguinte: seu próprio motivo de realizar o curso. Aí você pergunta a si próprio, ou faz a seguinte pergunta: o que está me motivando a fazer esse curso básico em teologia? Interessante, né? Eu queria ouvir aqui 3 de vocês, dos novos alunos, tá? Dos novos alunos, voluntariamente, não vou escolher aqui ninguém, eu gostaria de ouvir o que motivou você a estar fazendo esse curso básico em teologia, dos novos alunos. Eu queria ouvir 3 alunos, dos novos. Nem aprender mais de Deus. Aprender mais de Deus, é a resposta do nosso irmão Joel. O segundo aluno, dos novos, só dos novos. Alessandro. Orientação e subsídios para sermões, estudos e aprender mais acerca, né? Orientações, subsídios para sermões, estudos, perfeito. Um terceiro aluno, dos novos, só dos novos. Irmão Eronilde. Da minha parte mesmo, pastor, eu nunca me envolvi em nada dessa parte de igreja, né? É que nem eu falo com o pastor da igreja, né? Que a oportunidade que eu tive de estar envolvido na igreja foi agora. Então, eu sou bem cru mesmo nessa parte da Bíblia, né? Aí, para mim, é interessante, né? Porque eu penso de desenvolver um pouco mais, né? Estou muito travado nas coisas, né? Ou seja, a motivação que lhe impulsionou para estar fazendo este curso é ter um melhor e um maior envolvimento com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Confere? Perfeito. Todos os motivos aqui apresentados são nobres, são justos, são necessários e são essenciais, não é? Para o nosso crescimento espiritual. Então, essa é a razão que eu estou fazendo essa abordagem, porque a resposta 4, ela se encaixa também com a sua motivação, né? Seu próprio motivo de realizar o curso. Seu motivo pode ser um dos 3
mencionados acima, né? Como já falamos, né? Ajudá-lo em relação à chamada missionária, estimular o envolvimento missionário na igreja e instruí-lo mediante o Espírito Santo em seu envolvimento em missões. Então, pode ser um dos três ou uma combinação deles ou outro motivo diferente. Então, a pergunta número 4 também é uma pergunta de cunho. Vocês observam que nós estamos fazendo uma espécie de uma combinação de perguntas de cunho pessoal, certo? Que é importante para você fazer uma autoavaliação daquilo que você enxerga e entende do que é a obra missionária à luz da Bíblia, e ao mesmo tempo você estará respondendo perguntas com informações que até então você não conhecia, extraídas das Sagradas Escrituras. Tem a pergunta 5 lá na página 6, mas eu quero entrar no texto da página 6, aonde você lê comigo ali, ó. Sua necessidade. Então, vamos primeiro trabalhar com esses 2 parágrafos da página número 6. Sua necessidade. Necessidade de quê? Da obra de missões. Vamos fazer uma rápida retrospectiva. Jesus, lá no livro de Atos, capítulo 1, creio que todos aqui vão se lembrar. Me acompanhem que vocês vão se lembrar. O Senhor Jesus, no livro de Atos, capítulo 1, boa noite, pai do seu irmão Ricardo, sentindo a sua falta, a sua saudade, chegou o homem de Deus, com um sorriso, nem é Colgate, é Crest. Seja bem-vindo em nosso meio, né? Você estava sentindo a falta do irmão Ricardo. Eu estou procurando aqui o irmão Ricardo na telinha. Falei, será que estou tão cego que eu não estou conseguindo enxergar a tela? Ele desse tamanhão, graças a Deus. O Ricardo deve ser grande, né? Meu Deus, deve ser um homem bem alto. Vamos lá, gente. O Senhor Jesus, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, ele estabeleceu uma espécie de progressão geográfica de como avançaria a obra missionária. Alguém está lembrado disso? E a maioria não está lembrado. Vou voltar de novo com a pergunta. No capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus coloca em um texto, em um versículo específico, como a obra missionária deveria evoluir, ou progredir, ou avançar a nível geográfico. Alguém se lembra qual foi essa orientação específica? Irmão Kelso já levantou lá o Robert Maravilha. Vamos dar oportunidade ao irmão Kelso, né? Acho que o irmão Kelso está com o dedo coçando, né? Então, quem está com o dedo coçando ou vai ganhar dinheiro ou vai ser sorteado com alguma coisa boa. Vamos ouvir o irmão Kelso, ele vai abrir o seu áudio e ele vai explicar, em poucas palavras, qual seria esta orientação a nível de progressão geográfica dentro da qual a obra missionária deveria funcionar. Irmão Kelso, com a palavra. Jesus disse para ser testemunha primeiro em Jerusalém. Certo. Que era local, não é igreja, né? Depois Sim. Samaria, Judéia e até os... Perdão. Jerusalém, Judéia, sim. Samaria, confins da terra. Perfeito. Só deu uma invertida, mas aí a companheira, né, irmã Elisa, chegou lá, né? Calma, tá apressado, você trocou. Como é bom estudar com a esposa do lado, né, gente? Fala sério. É bom, não é? Tendo a companheira do lado, eu sei que né, alguns de vocês não podem por circunstâncias, claro, adversas à vontade de vocês, né? Mas tem uma vantagem tremenda quando tá com a companheira do lado, né, que ela dá, é igual o Espírito Santo, ela sopra. E aí dá a resposta exata, mas é isso mesmo. Jerusalém está falando da nossa localidade. Depois avança para Judéia, Samaria e os confins da terra. Então vamos entender esse parágrafo já tendo em mente que a obra missionária ela se move dentro de um nível de organização que Jesus, o maior de todos os missionários, nos tem colocado na sua palavra. Vamos lá. Então, lendo aqui comigo. Sua necessidade, página 6. Após identificar seus objetivos pessoais, pode permanecer uma indagação, isto é, uma pergunta.
De que maneira um manual de estudos autodidático pode vir a suprir minhas particulares expectativas como trabalho missionário? Quanto ao trabalho missionário, esta justa indagação, ou seja, esta pergunta, é respondida satisfatoriamente pelos pressupostos teóricos e metodológicos desta obra acadêmica. O que é essa obra acadêmica? Essa pequena apostila, né? Missiologia, que é este tratado bem curtinho, bem pequenino, foi concebido com o objetivo de orientar não um povo ou uma cultura específicos quanto a missões. O presente estudo não visa contemplar a um grupo seleto e selecionado de estudantes, de forma nenhuma. Aqui não há preferência por traços culturais de povos ocidentais ou orientais, do norte ou do sul, de nações desenvolvidas ou em desenvolvimento. Neste livro, ou seja, nesta apostila, o grande beneficiado pela construção do saber missionário é o povo de Deus. Portanto, se suas dúvidas forem características dos filhos de Deus, seus questionamentos quanto ao trabalho missionário aqui serão respondidos. Em outras palavras, esta apostila é um trabalho muito pequeno, muito simples, mas que pretende ser ao mesmo tempo um pequeno manual, tanto teórico quanto prático, para que você entenda o que a Bíblia nos orienta com respeito à obra missionária e à obra de evangelização. Vamos ser sinceros, gente, nos dias de hoje, eu vejo da parte de algumas igrejas, graças a Deus que não são em todas, um terrível cavalo de batalha para entender a prática da obra missionária e do trabalho de evangelização. Tudo começa pelo fato que a igreja foi chamada para fora. A palavra igreja, lembram-se que falamos na aula passada? A palavra igreja, do grego, eclesia, chamados para fora. Tudo começa por aí. Eu e você somos também parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Volto a repetir o que já falei na aula passada, só para refrescar sua memória. Não é errado de jeito nenhum a igreja ter os seus eventos internos, não é errado. É saudável, é prova que a igreja tem saúde espiritual, tem visão, tem foco dentro das escrituras sagradas. Mas a igreja não foi chamada para ficar permanentemente dentro das quatro paredes. Não, 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 não. Repito, os eventos são saudáveis, desde que eles sejam equilibrados com o trabalho de evangelização. A igreja precisa ter essa consciência de sair para fora e ganhar almas. Quando ela pode, ela ganha almas fora de Jerusalém. Então, ela vai à Judéia, ela vai a Samaria, e algumas já estão indo até os confins da terra. Ou seja, a igreja não pode perder o foco dos 4 níveis progressivos, mas hoje, lamentavelmente, estamos vendo igrejas fechadas, lacradas, blindadas no quadradinho de Jerusalém e pronto. E está tudo bem. Não está tudo bem, porque a palavra de Deus é taxativa e esta foi a orientação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, essa apostila pretende ser um manual estilo bússola para nos guiar dentro do mais básico possível quanto a fazer missões e quanto à importância de evangelizar. Continuando no parágrafo seguinte. Pastor. Sim, senhor. Só um comentário. Faça, por favor, por gentileza. A própria palavra fala, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Olha só essa abordagem. Repita, por favor, de novo, para que os alunos ouçam em alto e bom som. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A gente só fica em Jerusalém até se revestir de poder. Após o revestimento de poder, aí nós saímos para o campo. Eu sempre costumo dizer na igreja que a igreja é como se fosse um quartel-general, onde nós nos preparamos para ir para o campo de batalha, que é lá fora, onde as almas precisam ouvir falar de Jesus. Então, Jerusalém é só até ser revestido. Depois que for revestido, bora trabalhar. Olha só, gente, ouviram essa abordagem? Fala sério. Irmãos, isso é a realidade mais bíblica impossível. Jerusalém é o exemplo de quartel-general. O que você faz dentro de um quartel? Se prepara. Aprende a usar as ferramentas, aprende a se equipar
Em Jerusalém você é preparado e capacitado. No momento que você já é preparado e capacitado, qual a razão de você ficar aquartelado, não é? Porque qual a função de um quartel? O quartel está para você ser treinado, preparado, ensinado e depois que você recebe todo o equipamento, é para sair no campo de batalha. Na linha prática, ou nas linhas práticas, Jesus deixou claro: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, qual o problema nos dias de hoje, então, para se evangelizar e para fazer missões? São dois. Preste atenção, nós vamos falar isso várias vezes no transcurso dessa matéria. É que muitos ainda não estão revestidos de poder. Segundo, muitos ainda, infelizmente, não estão equipados com as devidas ferramentas, entre elas treinamento e dons espirituais. Tá? Guarde isso. Nós precisamos de treinamento. E esse treinamento está dentro das Escrituras. E precisamos de dons espirituais. Sem dons espirituais é complicado você sair fora e evangelizar no peito e na raça. Alguém consegue evangelizar no peito e na raça? Eu acredito que não. Eu, pelo menos, não conheço. Queria conhecer um corajoso que sai aí no campo de batalha, espiritualmente falando, e evangeliza no peito e na raça e sem preparação. Tem outros que estão já capacitados espiritualmente, já estão com poder. Olha que interessante. Mas não tem as ferramentas. Que ferramentas? O treinamento. A capacitação que vem através do quê? Da orientação da Escritura Sagrada. Então nós temos que ter esses dois ingredientes. De nada vale eu ter tanto conhecimento bíblico se eu não tenho poder, se eu não tenho unção. De nada vale eu ter tanto poder e tanta unção, mas eu não tenho conhecimento bíblico para colocar em ação, para colocar em prática. Alguém está me entendendo, gente? Vamos lá, alguém está me entendendo? Precisamos desses dois elementos. Precisamos desses dois ingredientes. Mas, pastor, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho poder. Mas vamos orar, então, inclusive, para isso. Gente, nós tivemos essa matéria em uma outra turma que eu fiz um desafio. E olha, pensa num Deus que ama nós colocarmos desafios. Não para ele, porque Deus não podemos desafiá-lo nem por brincadeira. Mas os desafios são para nós mesmos. E Deus se agrada quando a gente coloca desafios para nós. E qual o desafio que eu coloquei numa turma? Até o final desta matéria, quem não é batizado com o Espírito Santo vai ser batizado. Ou vai ser batizado na sua casa, na sua igreja ou na telinha. E tivemos há 1 ano e meio ministrando essa matéria numa turma, estava em torno de uns 14, 15, se não me trai a memória, e eles tinham 5 ou 6, clamando, pedindo: eu preciso receber o batismo com o Espírito Santo. Não adianta eu ficar cheio de tanta letra e tanta palavra. É perfeito. Na última aula, no dia da prova, Jesus decide na telinha batizar dos 6, 5. E batizou bonito. Foi um negócio lindo. Olha, que não é normal acontecer nas nossas aulas. Tivemos que parar, não tivemos prova. Batizou assim de uma vez só, 5 alunos. E essa oração eu já estou fazendo, irmãos, desde sábado. Deus me tocou fortíssimo, me tocou muito forte. Eu começo a orar para o batismo com o Espírito Santo e renovo de dons. E ele pode, irmãos. Quem crê nisso? Ele pode. Ele pode fazer aqui nessa telinha, Lamanai, Iubas, Numagaia. Ele pode fazer no final da aula. Quando termina a aula, você recebe a bomba do batismo no Espírito Santo. Ele pode fazer quando você estiver indo para a cama. Teve um aluno que estava para dormir e deu testemunho: o pastor estava já, depois do banho, depois da aula, recebi o batismo do Espírito Santo. Quanto tempo você estava buscando? 11 anos, meu Deus! E aí me encheu de alegria. Falei: que é isso? Ele faz como ele quer, irmãos. Já o outro estava de manhã ligando o carro para ir para o trabalho, 5h30 da manhã, não conseguiu sair com o carro. Sabe por quê? Foi batizado com o Espírito Santo quando girou a chave para sair com o carro, foi
batizado com o Espírito Santo. Irmãos, eu estou crendo que Jesus vai fazer coisa bonita na sua vida, se você pedir, se você crer, se você receber, se você tiver com fome e sede, você vai receber. A promessa não é minha, não. A promessa é dele, porque ele garante a bênção, não é? Quantos creem que ele pode? Que ele pode. Amém. E quantos creem que ele pode fazer na sua vida? Ô, glória, que coisa boa. E, pastor, essa matéria está virando culto, isso não é comigo, não. Se virar culto, eu não sou responsável. Se virar culto, quem me conhece, eu levo a sério a questão da educação cristã. Mas quando Deus toma posse do negócio, sou eu maluco, sou eu doido? Para dizer, Espírito Santo, fica quietinho, sentadinho agora, não é hora para fazer isso. Não, ele faz como ele quer, como ele desejar. Então, fica atento, fica ligado, que Deus está se movendo aqui em nosso meio, tá se movendo aí na sua casa, está se movendo aí no seu coração. Deus está se movendo, e ele vai fazer coisa bonita, bonita. Vamos lá, segundo parágrafo. Este manual apresenta suas características a atender os anseios de todos, contemporaneidade e biblicidade. O que significam essas duas palavras difíceis? Contemporaneidade e biblicidade. Ou seja, esse manual busca trazer a aplicação prática da obra de missões e de evangelização para os dias de hoje. Isso, para os dias de hoje. E busca mostrar o quê? O norte bíblico, porque tem igrejas que, com todo respeito, perderam o norte bíblico, ou seja, a orientação bíblica. Estão fazendo de acordo com a sua cabeça ou com a sua própria experiência. Ei, você pode ter a maior experiência do mundo. Muitas das nossas experiências, em alguns casos, não valem de nada. Temos que ter a orientação da Escritura Sagrada e do Espírito Santo para fazermos a obra de missões e fazermos também a obra de evangelização. Continuando. Durante o estudo, as diferenças culturais que possam haver entre os que virão a ter contato com esta obra serão minimizadas a partir do entendimento de que este não é um livro, não é uma apostila destinada a um povo específico, mas a um único povo, o povo de Deus de todas as nações. Contudo, eventuais necessidades evangelísticas para os diferentes povos a serem alcançados serão contemplados. Afinal, os cristãos dedicados a alcançar diferentes culturas ressentem-se desta carência. Lembra-se que nós falamos na aula passada que temos que ter consciência que temos povos ao nosso redor. Lembra-se disso? Temos culturas diferentes ao nosso redor. E nós não podemos usar a mesma estratégia, a mesma tática que evangelizamos, por exemplo, católicos ou romanos, para evangelizar judeus. Não podemos usar o mesmo método que evangelizamos testemunhos de Jeová para evangelizar mormons, porque são culturas não apenas religiosas, mas são culturas raciais diferenciadas. Então a gente precisa o quê? Conhecer o campo, não digo do inimigo, mas precisamos conhecer o que as religiões ou as outras culturas pensam e como elas se comportam. Entende, irmãos? Tem muita gente que está dizendo aí, eu vou evangelizar islâmico, não importa. Claro que importa, temos que saber que evangelizar muçulmano não é fácil, evangelizar testemunho de Jeová não é fácil, evangelizar adventista do sétimo dia não é fácil, evangelizar mórmon não é fácil. Nós temos que ter um conhecimento ainda que básico. O que o mórmon crê? O que o mórmon prega? O que o mórmon acredita? O que o testemunho de Jeová entende? E assim por diante, para a gente não passar vergonha e não ter aquele problema do chamado ou choque cultural ou choque étnico, que é muito comum. Eu vejo muita gente louca, né, querendo sair dos Estados Unidos ou do Brasil para evangelizar povos não alcançados, né, como os povos da África ou da Ásia. Calma, gente, eu sei que Deus coloca a chama missionária nos corações, mas tem que haver um preparo básico, um preparo mínimo. Do contrário, vamos ter problemas. Não é à toa que hoje vemos casos de missionários que estão voltando do campo porque não conseguiram se adaptar, não conseguiram nem tampouco conseguir transferir a mensagem do evangelho por causa destas eventuais diferenças. Número 5.
Aqui é muito fácil, ó, os pressupostos metodológicos, ou seja, as orientações baseadas em métodos desta obra, que prevém contribuir para a satisfação de todos os que estudarem esta matéria, dessas 5, tem uma que está correta. Letra A, uma perspectiva contemporânea, ou seja, adaptada para os dias de hoje. Letra B, uma perspectiva bíblica, baseada na palavra de Deus. Letra C, uma perspectiva histórica, baseada o quê? Nos fatos históricos. Letra D, todas as alternativas anteriores, ou seja, A, B e C. Ou a letra E, apenas a letra A e a letra B estão corretas. Qual seria a resposta correta aqui? Letra Aqui é E. fácil. Irmã Patrícia Souza. Não, Grace Kelly, porque está ali, Patrícia. Irmã Grace Kelly disse a letra E. Vamos lá, quem está de acordo com a letra E? Se alguém tem alguma opinião diferente. São poucos. Eu acho que todas as alternativas, para mim, estão corretas. Todas as anteriores. Todas. E segundo o irmão Alessandro Inácio. Vamos lá. Alguém mais se manifesta? Eu creio que todas, pastor. Em cima já vai falar sobre A minha é a D. contemporânea, bíblica, histórica. Então, para mim, todas estão certas. Para mim, a letra D também. Nós acabamos de falar agora. Eu acho que vocês não pegaram o gancho da colocação. Ó, vamos lá no parágrafo anterior, aonde você lê: este manual, me acompanha, alguém está me acompanhando? Ó, este manual apresenta suas características destinadas a atender os anseios de todos. 2 pontos. Qual seria as 2 palavrinhas que vêm em seguida? Contemporaneidade e biblicidade. Agora analisa entre a A, B, C, D e E. Eu coloquei Qual é A. a alternativa mais parecida com essa Seria frase? A letra A. É a letra E, exatamente. Ou temos que ler, preste atenção, ler, entender o que estamos lendo e interpretar. Então, leiamos com atenção. E aí vamos entender. Se eu não estou entendendo, como é que eu vou interpretar? Concordam? Então temos que ler e redobrar a atenção. Pode ser uma frase curtinha, mas se você não ler com atenção, você dança na maionese, como dizem os cariocas, certo? No momento que você lê e pode entender, aí você interpreta. Aí você chega lá nas questões e interpreta fazendo a comparação. Então, é a letra E, apenas a letra A e a letra B, porque nós não falamos em momento nenhum de perspectiva histórica. Interessante isso aqui, né? Até o momento que está tudo ligado com os 2 parágrafos anteriores. Alguém está me compreendendo, gente? Isso, nós temos que ler com redobrada atenção. Não é complicado ler, mas às vezes se torna um pouquinho difícil, porque não lemos com a devida atenção para entender e, consequentemente, interpretar. Agora sim, vai entrar uma perspectiva histórica, preste atenção. Agora sim, até o momento presente, só entramos na perspectiva contemporânea e bíblica, mas agora, se aparecer alguma questão que chame, né, ou que invoque, ou que faça menção de uma perspectiva histórica, aí faz sentido. Vamos lá, então. Movimentos históricos, missionários históricos, né? As demandas ocidentais, as necessidades do nosso mundo ocidental. O enfoque contemporâneo, ou seja, para os dias de hoje, é a primeira característica desta obra na tentativa de atender ao variado público que a lerá. Note-se que, tradicionalmente, os cristãos do mundo ocidental tornaram-se grandes remetentes missionários, enquanto os povos do Oriente eram os principais e maiores destinatários dos esforços do Ocidente. Em função dessa experiência histórica, ambos os grupos cristãos apresentam necessidades muito distintas um do outro. Esses diferentes interesses serão abordados
mais evidência na unidade 3, né? Não teremos a unidade 3, né? Porque essa apostila foi baseada numa outra que nós temos, ela é muito extensa, com a duração de 6 meses. Por isso que eu estou fazendo aqui a menção da unidade 3, que não teremos, né? Decidi resumir somente em 2 unidades para a gente trabalhar somente com uma visão bastante básica, onde as novas demandas missionárias para a igreja serão abordadas. O novo fluxo missionário tem suscitado problemas muito específicos da missiologia. Anteriormente, o envio de missionários era uma iniciativa das igrejas históricas ocidentais, quase por definição. Porém, hoje, todas as nações enviam missionários a todas as nações. Não somente as alterações no fluxo missionário tornaram-se em desafios à igreja, mas também as muitas alterações geopolíticas que tiveram lugar no século passado, virando a página, geraram problemas, mas iguais oportunidades também. Portanto, esta introdução a missões foi produzida à luz destas mudanças em todo o mundo. Todos os estudos e pesquisas que norteiam e fundamentam este trabalho debruçaram-se sobre aspectos sociais, econômicos e religiosos do mundo em desenvolvimento. Isto implica em uma percepção das necessidades da igreja em todos os quadrantes do mundo. Vamos fazer aqui uma rápida abordagem que não está escrita na apostila, mas é importante que você preste atenção e, se for o caso, até vai fazer uma rápida anotação, curtinha e rápida anotação. Eu não sei se vocês já chegaram a ler alguma coisa em algum livro, em alguma apostila, se já ouviram em algum podcast na internet, ou se vocês já chegaram a assistir algum vídeo no YouTube, ou se ouviram de púlpito da parte de algum ministrante. O nosso Brasil, quem aqui é do Brasil? Quem é brasileiro aqui, gente, por favor? Todos aqui são brasileiros. Eu sou uma pequena exceção, né? Sou brasileiro, mas eu tenho dentro de mim 3 raças. Não estou me fazendo melhor do que vocês, não, né? Só que aqui é complicado, né? Aqui dentro tem a raça judaica e a raça espanhola. Além de eu ter nascido no Brasil, né? Eu sou judeu e tenho também a raça espanhola, a cultura espanhola dentro de mim. Mas todos aqui somos brasileiros, nos entendemos bem, pertencemos a estados diferentes e, consequentemente, algumas culturas diferentes. Mas se vocês já devem ter lido ou ouvido falar, o Brasil foi colonizado pelos europeus. Quem já ouviu falar que o Brasil foi colonizado por europeus? Majoritariamente, quais foram os europeus que mais dominaram a colonização do Brasil? Bom, eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai por etapas trazendo respostas. Portugal, Itália. Portugal foi a nação majoritária, ou seja, que prevaleceu. Depois, italianos, alemães, e aí vai. A lista é grande. Mas o europeu, né, o grupo europeu que mais prevaleceu na colonização do Brasil foram os portugueses. Se você quiser anotar, anote. Isso aqui é digno de nota e é interessante. Agora vamos mudar um pouco, em se tratando da evangelização do Brasil. A evangelização do Brasil. Quem vocês imaginam que foram os primeiros europeus que deram o pontapé inicial para evangelizar o Brasil? Alguém já leu, já ouviu falar alguma coisa? Os ingleses? Não. Não. Os ingleses vieram bem depois. Bem depois. Já quase que alguns anos depois da descoberta do Brasil pelos portugueses, veio um grupo de europeus e estabeleceram a primeira colônia evangélica, e fique assustado agora, pasme, pentecostal no Brasil. Pouca gente sabe disso. Vamos lá, se alguém já ouviu falar, já leu sobre isso. Suecos? Não, os suecos vieram 400 anos depois. Olha que interessante. Ninguém imagina quem dos europeus que chegaram alguns anos depois de Cabral ter descoberto o Brasil. Em que ano o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Alguém se lembra?
1500. 1500, 22 de abril de 1500. Como é que fala? Dos católicos, né? Que vieram junto com os portugueses. Que, né? Sim, mas estamos falando do movimento evangelístico. Claro, os católicos, eles tomam a arrogância de dizer que eles foram os primeiros grupos religiosos, ou o primeiro grupo religioso que evangelizou o Brasil. Não, o Brasil foi catequizado pelos católicos, é diferente, né? Porque está ligado à catequese e a catequese está ligada à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas anote aí, os primeiros europeus que deram pontapé inicial para o evangelismo no Brasil, agora você vai ficar de boca aberta, foram os franceses. O quê? Os franceses, em 1550, sabe aonde eles chegaram? No Rio de Janeiro. E eles fundaram a chamada França Antártica. A palavra Antártica quer dizer no sul. Tem a França, né, que é um país na Europa, na parte norte da Europa, e o Brasil se tornou a França Antártica, mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro. E vou dar um outro dado que muitos não sabem. Está na história, os livros de história dizem isso com uma claridade cristalina. Os huguenotes, não sei se alguém já ouviu falar dos huguenotes, foram os pentecostais fugidos da perseguição católica na França. A França teve uma perseguição dos católicos sobre os evangélicos duríssima. Mataram muita gente, sobretudo em 1572. E muitos desses evangélicos pentecostais saíram fugidos da França e caíram aonde? No Rio de Janeiro. Então, ali foi fundada a França Antártica, ou seja, o primeiro polo evangelístico e pentecostal e europeu no Brasil, né? E anos mais tarde foi consolidado através de Estácio de Sá, com a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Se você nunca soube disso, anote aí, né? Os franceses, os huguenotes, foram os primeiros evangélicos pentecostais a terem chegado no Brasil em 1550 e ali fundaram a França Antártica, depois consolidado com Estácio de Sá, Mendes Sá. Aí você pode consultar qualquer livro de história do Brasil que você vai descobrir isso com toda facilidade. Passado quase 300 anos, já em 1865, chega uma segunda leva de europeus evangelizando o Brasil. Podem imaginar quem foram eles? Não. Sim, os ingleses, corretíssimo, corretíssimo, os ingleses. Mas na pessoa de que denominação? Alguém já leu alguma coisa? Os holandeses? Presbiterianos. A partir de 1865, a igreja presbiteriana se estabelece no Brasil. A primeira igreja presbiteriana do Brasil foi fundada no Rio de Janeiro, em 1865. Isso é interessante, gente, para a gente entender. 50 anos depois, quem chega? Os batistas, já em 1908, aproximadamente. E os pentecostais modernos chegam através de qual povo da Europa? Alguém já falou aí, agora é pouco. Os suecos, na pessoa dos missionários suecos Gunnarvinger e Daniel Berg. E aí, em 1911, em 18 de junho de 1911, eles fundam a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belém do Pará. Irmãos, é linda a história para nós entendermos o movimento missionário. Por quase 400 anos, então, os europeus enviaram o quê? Missionários para as Américas, para a África, para a Ásia. Mas nós estamos em 2024. E agora o fluxo está invertido. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que as nações europeias, os países europeus estão vivendo o maior esfriamento espiritual de todos os tempos. Inglaterra, Holanda,
Bélgica, Suécia, são países frios espiritualmente. Inglaterra está se tornando o segundo país mais islamizado de todo o mundo e de toda a Europa. Templos na Inglaterra estão sendo fechados e para serem construídas mesquitas muçulmanas. Há uma necessidade desesperadora de Deus levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para trazerem um despertamento na Inglaterra. Por quê? Porque é um país frio, é um país espiritualmente morno, dominado pelo islamismo. A mesma coisa está acontecendo na Holanda, Dinamarca, Suécia. É isso que nós falamos nesse parágrafo. No passado, os europeus foram um celeiro do evangelho. Hoje, quem é o celeiro do evangelho? Brasil, América Latina. Nós que estamos aqui nos Estados Unidos, Deus conta conosco para nós alterarmos esse fluxo missionário. Vamos ser sinceros, o fogo do Espírito Santo está dentro do povo brasileiro. Alguém diz, Deus é brasileiro? Não, Deus não é brasileiro, mas Deus colocou no espírito do brasileiro, do evangélico brasileiro, uma chama missionária, eu pelo menos não conheço em nenhum outro povo do planeta Terra. Eu já virei esse planeta Terra já 3 vezes, rodei mais de 27 países e não conheço, eu pelo menos não conheço, nenhum povo com uma chama missionária tão acesa, tão real, tão poderosa como o povo brasileiro. E digo mais, eu e você não estamos aqui só para melhorar nossa situação de vida. Nós estamos aqui para escrever uma nova página na missiologia mundial. Lá Madagaxubini que anda lá Mateia. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aos Estados Unidos não para te prosperar apenas financeiramente, mas Ele te chamou aqui para te levantar como um baluarte para mudar a história de missões. Porque, irmãos, a coisa está feia lá fora, está feia. Mas se a chama do Espírito Santo estiver bem acesa na sua alma, no seu coração, e você se dispor, Deus vai usar cada um de vocês para mudar este quadro. Amém? Pastor. Sim, irmão, evangelista Alexandro. No dia 4 de julho, eu tive uma experiência conversando com um rapaz da Espanha, estava na casa do meu tio, e não tem como a gente juntar e não falar de Jesus, né? E falando de Jesus, aí misturou o portunhol, né? Sei que ele deu para entender, ele entende bastante do português, ele estuda com bastante brasileiro, e falando de Jesus para ele, ele disse que não acreditava em Jesus, que ele foi na igreja, os pais dele são evangélicos, mas ele não é evangélico, e a maioria da classe dele, de 20 e poucos anos de idade, não crê que existe um Deus, e que ele foi na igreja evangélica brasileira e sentiu algo diferente da igreja. Ele que foi na igreja lá, ele que não aguentou ficar porque parecia um velório, parecia que ele estava em um velório, todo mundo calado, o pastor, no caso, de falava, todo mundo em silêncio, saía, e ele não sentia. E quando ele foi na igreja brasileira, foi até o meu primo que levou ele, na igreja brasileira, ele que sentiu algo que nunca sentiu na outra igreja. Isso na Espanha, confere? Espanha. Lembra-se da cidade? Ele mencionou o nome de alguma cidade? Ele mencionou, mas eu não lembro agora. Mas é uma cidade bem conhecida. Agora o nome fugiu um pouco da memória, mas ela é bem conhecida, bem famosa. E ele, não só ele, mas a maioria das pessoas da idade dele não acredita em Deus. E que as igrejas da Espanha estavam se fechando também. Ele falou que muitas igrejas estavam sendo fechadas para abrir cassinos. Ele disse isso, que muitas igrejas evangélicas estavam fechando para abrir cassino. E ele até falou assim, tomara que a igreja da minha mãe feche, que a igreja é muito fria. Eu me Meu Deus. Mas a igreja que ele foi brasileiro, ele sentiu algo que ele nunca sentiu na igreja que ele foi dos pais dele. E eu comecei a falar de Jesus para ele e adotei ele a oração. Ele precisa da oração. Meu Deus. Irmão, deixa eu pegar esse gancho aqui do evangelista Alexandre, né? Nós estamos dentro do assunto. Eu conheço a Espanha, já rodei aquele país de cabeça para baixo, tem 42 milhões de habitantes. Sabe qual o percentual de evangélicos na Espanha? 2% da população. 2%. Alô? 2% da população evangélica, da população espanhola são evangélicos.
É muita gente ateia ou ateístas, muita gente adorando a Satanás através de espiritismo, ok? E muito humanismo. É um país realmente que precisa de um chacoalhar da parte de Deus. Mas se você olhar a história da Espanha, ela é muito feia. No século XIV, em 1492, os famosos reis católicos expulsaram da Espanha, assim, de tacada, 3 milhões de judeus. 3. O país estava próspero, estava crescendo materialmente e espiritualmente, estava havendo um crescimento maravilhoso. Então, os reis católicos se sentiram o quê? Ameaçados pelos judeus, e eles expulsaram de uma vez só 3 milhões de judeus. Se você não sabe, o descobrimento da América, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O descobrimento da América foi um empurrão que os reis católicos deram a Cristóvão Colombo. E Cristóvão Colombo, para quem não sabe, era judeu. E nas 3 caravelas que ele levou para Cuba, em 1492, uma caravela cheia ele trouxe de judeus, deportados da Espanha. Tá? Se você fizer uma pesquisa, né, Cuba, Puerto Rico estão cheinho de judeus, porque Colombo trouxe todo esse povo. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir por que Porto Rico hoje está passando um avivamento maravilhoso. Tudo porque Cristóvão Colombo trouxe esses judeus, com o tempo se converteram a Jesus Cristo e está havendo um lindo avivamento na ilha de Porto Rico. Em outras palavras, irmãos, a igreja brasileira vai fazer uma diferença no mundo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, eu e você não estamos aqui por um acidente. Deus vai reacender a chama missionária, a chama evangelística. Deus tem uma promessa tremenda com a nação brasileira, porque a nação brasileira amou o evangelho, protegeu aos judeus. Por isso, quando você for orar pelas autoridades brasileiras, ore para que as autoridades brasileiras não maltratem ao povo de Israel, porque é bíblico, você sabe disso. Está lá escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Infelizmente, estou sendo informado pelos meios de comunicação que o presidente Lula já está tomando partido pela autoridade palestina e colocando contra a parede a quem os israelitas. O negócio está ficando estranho, está ficando apertado. Se isso acontecer, o Brasil vai sofrer muito. Já está sofrendo espiritualmente, já está sofrendo economicamente, já está sofrendo politicamente. Então, irmã, quando você orar pelo Brasil, peça, Senhor, tenha misericórdia das autoridades brasileiras, porque elas não podem maltratar aos israelitas, porque se isso acontece, nosso país vai de mal a pior. Já está complicado, vai complicar mais ainda no fato que as autoridades estão maltratando ao povo de Israel. Vamos lá então, irmãos. Aqui no número 6. Vamos ver se conseguimos responder essa perguntinha. Está ligada com os 2 parágrafos que nós lemos anteriormente. Como se pode explicar a maior dificuldade que tem os missionários das igrejas missionárias históricas? As igrejas missionárias históricas são as igrejas que vieram dos presbiterianos, dos batistas e dos luteranos, só para você entender. Então, como se explicar a maior dificuldade que tem os missionários das igrejas missionárias históricas em aceitar e adaptar-se ao novo fluxo da obra de missões hoje? Vou dar aqui a resposta. Parece um pouquinho difícil, mas não é. Este ponto de vista tende a diminuir a proeminência de missionários ocidentais nas missões internacionais e aumentar a proeminência de missionários não ocidentais. É o que acabei de falar agora. O fluxo está invertendo. No passado, os europeus evangelizaram praticamente o mundo, e agora é o contrário. O mundo precisa realmente evangelizar, né, os europeus que estão passando por um esfriamento espiritual. Antes de eu avançar, deixa eu aqui passar algo importante aqui para vocês, né? Não está dentro da apostila, mas é o teor que está dentro da apostila, ou seja, é o conteúdo espiritual. Temos que entender os princípios
de evangelização. Isso aqui é interessante. Se você pode pegar aí uma folhinha de papel e anotar, eles não são muito longos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 princípios. Se alguém perder aqui o que vou ditar, eu posto lá no grupo sem nenhum problema, tá? Mas isso aqui é importante, muito importante. Eu não incluí isso dentro da apostila para não torná-la muito grande, mas nós temos que entender que para se evangelizar e fazer missões, temos que identificar os princípios bíblicos de evangelização. O que a Bíblia me orienta como princípio para que eu possa evangelizar? Primeiro, o princípio da chamada universal. Escreva lá, número 1. O princípio da chamada universal. 2 pontos. Todos os crentes. Então, esse é o primeiro princípio de evangelização. Deus chamou a todos nós para ganharmos as almas para Jesus Cristo. E esse princípio está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Esse é o princípio universal. Ei, ninguém está de fora deste princípio. Se você é um servo, uma serva de Deus, independente da sua classe social, da sua igreja, da sua denominação, se você crê no Evangelho Salvador de Jesus Cristo, então você está dentro desta chamada. Marcos 16, 15 está escrito: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai. O verbo está no imperativo. O que isso quer dizer? É uma ordem, não é uma opção. Não, eu só vou pregar se eu quiser. Se eu não pregar, eu estou transgredindo uma ordem. Alguém está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Se eu não pregar, estou cometendo um pecado consciente. Opa, meu Deus, me ajuda a não cometer esse pecado consciente. Isso é sério, gente. Tem muito crente quietinho, na sua zona de conforto, não quer saber de pregar, mas podemos pregar sim. Não precisa ser um pregador eloquente, não precisa ser uma autoridade, tá lá berrando e gritando. Podemos pregar com o nosso testemunho, com a nossa vida. Não podemos deixar de pregar o evangelho para todos, e há várias formas, há várias maneiras, irmãos. E nós vamos falar um pouquinho dessas formas e várias maneiras. Número 2, o princípio da chamada individual. Então, o primeiro princípio é da chamada universal. 2 pontos, todos os crentes. Mas também tem o princípio da chamada individual. 2 pontos, certos crentes. Espera aí, pastor, agora me explica. Será que Deus, então, discrimina as pessoas? Não. Ele não discrimina, mas ele seleciona um grupo de chamados, dando-os o quê? Uma capacitação especial. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Eu quero acreditar que vários de vocês já leram este texto, já passaram por este texto. Está lá em Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que isso quer dizer, irmãos? Estes são os 4 ministérios que o Senhor Jesus Cristo deu à igreja. Mas, pastor, aqui são 5. Não, são 4. Eu vou te provar, tá? Me acompanha o texto de Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Então, esse é o primeiro ministério que Jesus deu para a igreja. E outros para profetas. Esse é o segundo ministério que ele dá à sua igreja no mundo inteiro. E a outros para evangelistas. Esse é o terceiro ministério que o Senhor Jesus dá para a sua igreja no planeta Terra inteiro. E a outros para pastores e mestres. Não são 5? Não, porque pastor e mestre no grego é um só. Pastor mestre. Oh, então são 4 chamados ministeriais dados pelo Senhor Jesus Cristo. Importante deixar claro, aqui não são
e hierarquias. Cuidado, aqui não são títulos. Aqui não está se referindo ao título de apóstolo, ou título de profeta, ou título de evangelista, ou título de pastor. Uma coisa é título e outra coisa é ministério, chamado ministerial. O título, escute e anote se puder, está ligado a ofício. Já o ministério, o chamado, está ligado à função. Por não se entender o pano de fundo deste texto, é natural que hoje temos aquela séria confusão. Apóstolo fulano, querubim fulano, serafim fulano, patriarca fulano. Esses dias, né, no mercado aqui em Orlando, eu reconheci um irmão de Boston, que eu não sabia que estava por aqui, conhecido como Diácono Joaquim, e me cumprimentei ele no mercado. Diácono Joaquim, boa tarde, a paz do Senhor. Tanto tempo que a gente não se vê. Ele ficou ofendido. Para lá. Apóstolo Joaquim. Falei, Apóstolo Joaquim. E ele olhou, o senhor continua como pastor Luiz Prestes? O senhor já não é apóstolo ou querubim? Falando sério, gente. Isso aconteceu 8 meses atrás. Querubim? Eu? Mas peraí, acho que o irmão está brincando. Ele é muito sério, irmãos. Ele é um irmão de 71 anos, mais velho do que eu. Vou fazer 65. Falei, irmão Joaquim, peraí, tem uma coisa errada. Eu agora sou apóstolo. O que é? E eu estou triste em saber que o senhor ainda é pastor. Falei, peraí, o irmão está trocando tudo. Eu já tenho até demais esse nome apóstolo, não encaixa nos meus sapatos. Se me chamam de servo, eu estou feliz da vida. Vocês acreditam que ele se ofendeu, pastor? Não se reduza, não se humilhe, o senhor é de apóstolo, pastor. Muda o assunto, tem um negócio errado aqui, irmão. Acho que o irmão não está entendendo a Bíblia. Estou entendendo melhor do que o senhor. Opa, se está entendendo melhor do que eu, então me explica biblicamente. O que é um apóstolo bíblico? Irmãos, ele se enrolou todo, com todo carinho e respeito eu digo isso. Ele é um homem mais velho do que eu, 71 anos. Aí ele ficou tão sem graça, mudou de cor, ficou da cor desse microfone. Vamos mudar de assunto, pastor? Ok. Agora, é importante entender que apóstolo bíblico é uma coisa. Apóstolo como título de igreja é outra coisa. E aqui está falando do dom apostólico, o chamado ministerial, não está falando do título. E hoje você vê apóstolo A, apóstolo B, apóstolo C. Mas o senhor combate os apóstolos? Estou abrindo esse parênteses para você entender. Não, eu não combato os apóstolos. Inclusive, eu os respeito. Quem sou eu para mudar essa cultura estranha? Mas aí eu faço a perguntinha. Já perdi muitos companheiros apóstolos, né? Perco a amizade deles assim, ó, num estalar de dedos. Quando eu faço a seguinte pergunta: você entende o que é um apóstolo bíblico? O camarada fica assustado. Aí eu explico pela Bíblia. O apóstolo bíblico tem 3 requisitos para você ser um apóstolo bíblico. Ó. Se quiserem anotar, anota isso aqui, ó, ou não, deixa gravado porque está sendo gravado. O apóstolo bíblico, primeiro, tem que ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto o fulano apóstolo, vem cá, Jesus te chamou diretamente? Apareceu em um sonho, em uma revelação, em uma visão? Falou com você? Não, então você não é apóstolo bíblico. Segundo requisito para um apóstolo bíblico, que tem o seu ministério prevalecendo sinais, prodígios e maravilhas. Epa, ficou difícil. Agora ficou difícil. Dos apóstolos modernos, quantos de nós conhecemos que estão sendo conhecidos aí porque Jesus está usando eles com sinais, prodígios e maravilhas? Não responda não, fica quietinho, que é bom para a sua saúde. Tá difícil. Se tem, eu quero conhecer, mas não vejo. Na mídia, nas redes sociais, apóstolo fulano de tal, Jesus está usando com sinais, prodígios, maravilhas. Está difícil, a gente não está vendo isso. E o terceiro requisito, olha só, que tenha sido chamado para abrir frentes de trabalho, aonde ninguém costuma pisar os pés. Anotaram? Então, os apóstolos bíblicos hoje não existem mais. Quem foi o último apóstolo bíblico? O evangelista João, na ilha de Patmos. Este foi o último
apóstolo bíblico. Hoje temos vários apóstolos, mas quantos deles são bíblicos? Já sabemos a resposta pelas escrituras sagradas. Devemos respeitá-los? Sim. Mas aí você sabe que você vai perder a amizade deles quando eles te perguntarem o que você acha de eu ser apóstolo. E os camaradas se aproximam de mim para fazer essa pergunta para me provocar. Então eu fico quieto até um certo tempo, mas tem uma hora que o Espírito Santo fala comigo. Você vai ficar quieto, abre a boca e fala o que diz a minha palavra. Aí quando eu abro a boca para falar o que diz a palavra, eu perco a amizade do homem de Deus. Mas não há problema. A Bíblia gera essas distâncias, né? Quando a gente trabalha com a verdade imparcial, sem tomarmos partido, é normal que a gente vai perder várias amizades em prol da verdade. Vamos lá. Terceiro princípio de evangelização. O princípio do amor. Opa! Esse é um princípio maravilhoso. Terceiro princípio, o princípio do amor, ou seja, do serviço por amor a Cristo e as almas perdidas. Primeiro princípio, o princípio da chamada universal, 2 pontos, todos os crentes. Segundo princípio, o princípio da chamada universal, 2 pontos. Certos crentes, ou seja, ele chama, ele capacita alguns para fazerem uma obra especial através dos dons ministeriais. Terceiro princípio, o princípio do amor. Irmão, se a gente observar bem, está acabando o amor no coração de alguns crentes pelas almas. Ganhar almas para 11 é um problema. Pode anotar lá o texto, porque não temos muito tempo para fazer muitas leituras. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8, e Jeremias 31:3. Deuteronômio 7, 8 e Jeremias 31:3. Esse é o princípio do amor. Quarto princípio de evangelização, o princípio da expansão concêntrica. Olha, a palavra é meio feia, né? Concêntrica, C-O-N, cêntrica, partindo da onde nós estamos. É o que já falamos em Atos capítulo 1, versículo 8. E me sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso é chamado de princípio da expansão concêntrica, ou, se quiserem, da expansão geográfica. Quarto princípio, o princípio da reprodução segundo a sua espécie. Eu vou repetir os 4 princípios, se alguém se perdeu no meio do caminho. Primeiro, o da chamada universal, 2 pontos, todos os crentes. Mateus 16:15. Segundo, o princípio da chamada individual, 2 pontos, certos crentes. Efésios 4:11. O terceiro, o princípio do amor. Aí entra Deuteronômio 7:8, Jeremias 31:3. Eu vou postar isso, quem se perdeu, fica tranquilo que eu posto lá no grupo. O quarto princípio da expansão concêntrica ou geográfica, Atos 1:8, partindo de onde nós estamos. O quinto, o princípio da reprodução segundo a sua espécie. Deixa eu fazer aqui uma perguntinha bem interessante. Macieira gera que tipo de fruta? Vamos lá. Macieira. Uma macieira vai reproduzir que tipo de fruta? Maçã. Uma pereira vai reproduzir que tipo de fruta? Pereira. Um pessegueiro vai reproduzir que tipo de fruta? Pêssego. Pêssego. Vocês estão bons de fruta, hein, rapaz? Uma mangueira. Oh, meu Deus, agora que eu a boca. Se prepara. Uma mangueira vai reproduzir que tipo de fruta? Manga. Ai, meu Deus, eu que louco para comer uma manga espada, mas não posso, não. Não posso abocanhar nada com muito açúcar, nem com nada de açúcar. Meu Deus, vamos lá. Uma caramboleira. Uma caramboleira. Caramba, irmã.
Irmã Gleice Kelly encheu a boca. Cara, bom. Ela deve gostar do... Ok. Um cristão, quando ganha almas, ele gera o quê? Outro cristão. Cristão. Não. Pescador. Ovelha. Oh, Ovelha. Pastor, eu ia falar cristãozinho. Cristãozinho. Eu também pensei. Irmão Eronilde tá no espírito. Olha lá, irmão Eronilde tá no espírito só. Cristãozinho. Ovelha. Em outras palavras, o princípio, olha esse princípio, o princípio da reprodução, segundo espécie. Pastor não gera pastorzinho. Evangelista não gera evangelista espiritualmente. Nós somos chamados por Cristo para gerarmos ovelhas. E por que ovelhas? Porque é a nossa espécie. Como é que eu provo isso na palavra de Deus? Abra comigo o Salmo de número 100. Eu vou te provar na Bíblia que nós somos ovelhas. Peraí. Eu não tenho lã, eu não digo como é que eu sou ovelha, mas a Bíblia diz que nós somos ovelhas. Somos seres humanos? Somos, não há forma de negar essa realidade. Mas a Bíblia nos dá também outro nome. Vamos lá. Salmo de número 100, versículo de número 3. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós que nos fez o seu. Alguém completa o versículo para mim? E ovelha de seu pasto. Então a Bíblia aqui é autoridade. Ovelhas do seu pasto. Então nós somos a luz da Bíblia na visão de Deus, além de sermos seres humanos, somos ovelha. Qual é a característica de uma ovelha básica? Primeiro, submissão. Segundo, ovelha não tem senso de direção. Ovelha naturalmente é um animal míope. Enxerga não mais de 70 centímetros de distância. O que é? Ovelha não sabe viver sozinha, por isso que ela anda em grupo. Se você vê uma ovelha sozinha, pode escrever, ela vai ficar descarriada, ela vai ficar desorientada. Irmãos, por isso que não existe o chamado crente desigrejado. Hoje está essa moda, eu estou desigrejado, não tenho igreja, perigoso, porque nós somos chamados para sermos seres gregários, temos que andar juntos uns com os outros. Quem está me entendendo aqui, gente? Amém. Então nós temos que trabalhar para ganhar ovelhas, porque somos ovelhas. Pastor. Se não temos espírito de ovelha, aí é complicado. Pastor, fale comigo. chegou um lá no mercado falando que tá desigrejado. Isso é complicado, meu irmão. Estamos vivendo uma época tão crítica que hoje os crentes estão se decepcionando. E ele era pastor. Agora eu pergunto, Jesus tem culpa nessa situação toda? O problema quem cria não é Jesus, o problema quem cria é o homem. Mas nós não fomos chamados para seguir o homem, ainda que o homem, estranho, né, gera uma influência muito grande. Concordam comigo, gente? O homem, o líder, exerce uma influência, mas Deus vai cobrar pesado, vai cobrar, olha, com fatura, com juros e correção monetária, os líderes que fazem as ovelhas perderem o caminho da verdade. Então, olha que responsabilidade. Aqui nós temos vários obreiros, inclusive alguns dirigentes da igreja, como o pastor Alexandro, pastor Anderson Ramalho, né, que está ali na telinha, entende? Eu não sou pastor de igreja, mas eu também tenho uma responsabilidade terrível. Digo terrível porque eu costumo dizer, dirigir uma escola é um pouco parecido como dirigir uma igreja, né? Porque lidar com o ser humano implica em muitas complexidades e desafios. E se você lidera errado, olha, Deus vai cobrar pesado
dos líderes que dirigem, que lideram errado. Então, anotaram aí, irmãos? O princípio da reprodução segundo a sua espécie. Isso depende de serem sadios o fruto e a semente. Pare para pensar. Eu sou espiritualmente sadio? Se eu sou, se você é, se você chegou a essa conclusão, então a sua semente também é sadia. E aí, quando você evangelizar, você vai gerar uma outra ovelha no mesmo modelo e no mesmo teor e na mesma essência. Preste atenção, o que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pararam para pensar nessa declaração bíblica? É muita responsabilidade ganhar almas. Quando você sai para ganhar almas, pare para pensar. A minha vida está de acordo com este livro? O meu testemunho está de acordo com o que Jesus me pede neste livro? Porque as pessoas, nos filmam. Já ouviram falar daquela frase? Sorria, você está sendo filmado. E é verdade, irmãos. Se o nosso testemunho brilha, Cristo vai brilhar através de nós. Quantos estão me entendendo, gente? Se o nosso testemunho é reto, limpo e correto, Jesus também vai brilhar. Agora, para ganhar almas, que responsabilidade. Não é sair aí à vontade, no peito e na raça, vou ganhar alma. Espera aí, para nós ganharmos almas, nós temos que ter uma vida que agrade ao coração de Deus. Não estou falando de perfeição. Estou falando que temos que ter muito cuidado para termos uma vida que agrade ao coração de Deus, correto? E que as almas vejam em nós que refletimos aquilo que pregamos. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Vai apertar um pouquinho mais, gente. Vai apertar. Eita, essa matéria vai apertar alguns. Vamos lá. Sexto princípio. O princípio completo. Integral. Que princípio é esse? Está lá em Atos capítulo 20, versículo 27. E o que diz deste princípio? Eu vou ler para vocês em Atos capítulo 20, versículo 27. Atos 20, 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A palavra conselho, no texto grego, quer dizer o conteúdo completo do evangelho. Qual é o conteúdo completo do evangelho? Ou seja, quando nós recebemos já Jesus como Senhor e Salvador, o que vem no pacote, irmãos? Vamos lá. Alguém se lembra? Ou alguém por experiência já ouviu falar ou já experimentou? Qual é o pacote que vem com o fato de ter entregue a vida a Jesus Cristo? Vamos lá. Eu sei que todos vocês já conhecem esse pacote. E vivem esse pacote. Vamos lá. Esse pacote é constituído de 4 ingredientes, ou 4 itens. Se eu e você ainda não temos o conhecimento e a experiência desses 4 ingredientes, a gente vai parar tudo aqui e fazer uma oração para alguém voltar a se entregar a Jesus de novo. Vamos lá. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, aceitando como Senhor e Salvador, vem um pacote. Alguém está me acompanhando? Vem um pacote. Mas esse pacote tem que ter 4 ingredientes. Se está faltando um desses 4, então vamos parar tudo e vamos fazer uma oração para Jesus dar esse ingrediente, porque o pacote tem que ser completo. Senão o princípio do evangelho completo integral não está ainda em nós. E aí é sério. Primeiro ele escreve nosso nome no livro da vida. Muito bom. Esse é o resultado. Tá se referindo a quê? Novo. Perfeito, mas qual seria a palavrinha que resume tudo isso? Salvação, santificação. Salvação. Guarde isso. É o primeiro ingrediente do pacote. Salvação. Depois,
Aí nós temos mais três, Transformação. nós temos mais dois. Vamos resumir para três. Pronto, vai ficar mais fácil para vocês. Aí temos mais dois. O arrependimento, transformação. Não, arrependimento está dentro da salvação. Só salvação? Só isso? Não, não. Isso está dentro da salvação. Santificação. Isso está dentro da salvação. Ih, gente, então, vocês estão esquecidos. Arrependimento. Está dentro da salvação. Alguém está esquecido, gente. Vou esperar alguém ser desperto. Metanoia. Tá chegando lá, irmão Gil. Só empurra um pouquinho, só um pouquinho, dá uma alavancada, joga para a terceira marcha. Aí da metanoia passa para quê? Transformação de mente. Vai, tá chegando, mas alguém está se esquecendo do importante. E Jesus deixou isso bem claro. Lá em João 8, 32, 36. Se você se lembra, vai descobrir qual é o... Qual é a palavra que fecha João 8, 32, 36? Você fez a verdade vos libertará, a palavra. Mas qual a palavra? É uma só palavra que fecha esses dois textos. Libertação. Libertação. Como é que eu posso pregar um evangelho se eu não vivo um evangelho que me libertou de vez e verdadeiramente? Aí você traz aquela pergunta: por que existem em algumas igrejas o chamado culto de libertação? Já ouviu falar disso? Para pensar, isso é sério. Se na minha igreja tem culto de libertação, quer dizer que não tem gente ainda liberta. E às vezes tem até obreiro que não está liberto. E é complicado. Gente, isso é preocupante. A igreja que não tem culto de libertação, ela tem consciência de que o pacote tem que estar completo. Qual é o pacote? Salvação, libertação e cura. Já dei para vocês os ingredientes. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, o pacote tem que vir completo. Tem que vir com a salvação, aí vem todos os adereços. Santificação, o nome escrito no livro da vida, tudo isso é salvação. Aí tem que vir a libertação. Como é que eu posso pregar um evangelho se eu não sou verdadeiramente liberto? Não faz sentido, gente. Preso, prega liberdade para quem está do lado de fora? Não faz sentido. Então, para pregar para alguém que está preso, tem que estar livre, tem que estar do lado de fora. Concorda comigo ou não? Se o Filho vos libertar, olha que Jesus diz, se. Jesus está deixando aí uma dica violenta. Nem todos estão libertos. E nem todos seriam verdadeiramente libertos. Se o Filho vos libertar, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, infelizmente, nem todos na igreja ainda estão libertos. Aí dá um trabalhinho para os obreiros, para os líderes, para os pastores. Vamos trabalhar com libertação. Porque o camarada, a irmãzinha, o irmãozinho ainda não passou por um verdadeiro arrependimento. Não nasceu definitivamente, de novo. Oh, meu Deus. Isso é uma outra história. Aí teríamos que entrar pela doutrina da salvação. Não tem jeito. Falar de evangelismo e missões, a gente mexe nessa tecla delicada, que é a doutrina da salvação. Que é uma matéria que ainda vamos estudar com alguns de vocês. Alguns já passaram por ela, mas alguns vamos estudar porque, olha, salvação é uma coisa muito delicada. Há alguns anos atrás isso era tão bem considerado, mas hoje em dia parece que não se fala muito, não se prega muito, não se ensina muito. Vamos avançar porque temos só 10 minutos de aula. Vamos lá, já falamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o princípio do evangelho completo, 7, o princípio do evangelho sadio, incontaminado. Meu Deus! Tem esse também? Tem. Hoje nós vemos um evangelho adulterado, um evangelho deturpado, um evangelho falsificado, mas aqui temos o evangelho sadio, incontaminado. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Paulo ensinou isso a Timóteo. Opa! Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículo de número
13. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Anote esse texto. Conserva o modelo das sãs palavras. O que é isso? Palavras sadias, palavras não corrompidas, palavras não falsificadas, que de mim tens ouvido, como? Na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Pergunto a vocês, hoje estamos ouvindo algum evangelho falsificado, algum evangelho adulterado, algum evangelho que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Sim ou não? Mas tem. Mas É o que tem. mais tem, infelizmente. Olha, a gente fala isso com tristeza, com o coração rasgado. E é uma das razões, uma dentre várias, que as almas não querem ir para as igrejas, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem, preferem serem desigrejadas, não é? Ao invés de ouvirem ou seguirem este evangelho falsificado. Para fechar, o evangelho, ele tem 4 objetivos. Pode colocar aí, os 4 objetivos do evangelho. Quem se lembra, por favor, o que significa a palavra evangelho? Se você está anotando, você ganha. Boas Repita, novas. por favor. Boas novas. Boas notícias. Jesus veio trazer boas novas, boas notícias de salvação. O evangelho tem 4 objetivos. Anote aí, isso aqui é importantíssimo. Se você perder o fio da meada, não se preocupe, eu vou postar no grupo até quinta ou sexta-feira, mas vai estar lá postado porque vocês precisam ter essa informação a nível bíblico. O primeiro objetivo do evangelho, a salvação do pecador, acompanhada de sinais. A salvação do pecador, acompanhada de sinais. Se houve salvação, tem que ter havido sinais. Qual é o maior sinal que indica a salvação de um pecador? Gente, vamos lá, isso aqui é fácil. Qual é o maior sinal, a maior evidência da salvação de um pecador? Arrependimento. Sim, mas o arrependimento é a causa. Mudança de vida. Mudança de vida. Mudança de mentalidade. É o que fala o irmão Gil, a metanoia, o giro de 180 graus. É a maior evidência da salvação de um pecador. É o maior sinal. Mudança de vida. Mudança de mentalidade. Esse é o maior milagre, irmãos. O maior milagre não é Jesus curar um canceroso, não é levantar um paralítico, é transformar uma vida. Alguém aqui já viveu essa experiência? Vida transformada, glória a Deus, aleluia, oh meu Deus, estou falando a um grupo tão bonito de transformados, né? Se eu não estou transformado ainda, olha, alguém tem que orar por mim para eu ser transformado, porque não tem problema, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer que está me faltando ainda alguma coisa para ser transformado. Que lindo quando todos os dias temos que ter essa consciência de transformação. Segundo objetivo da salvação, restauração dos desviados. Nós trabalhamos com uma igreja na Argentina que o Espírito Santo falou ao meu coração, baseado em Jeremias 3:22. Faz o culto do desviado uma vez por mês. Irmãos, me chamaram de doido. Pastor, você está pirado, está louco, está pancada? Não, está lá em Jeremias 3:22, que a gente tem que focar o retorno
do desviado para o redil do Senhor, para o rebanho do Senhor e para a glória do Senhor. Em um ano, conseguimos trazer de volta para os caminhos do Senhor mais de 85 almas. Por quê? Porque ouvimos a voz do Espírito Santo e seguimos a orientação de Jeremias. Anote aí, Jeremias, capítulo 3, versículo 22, né? Pense nisso, irmãos. Fazer um culto do desviado uma vez por mês funciona. Peça direção a Deus, né? Nós tivemos essa linda experiência por 3 anos em uma igreja que pastoreamos na Argentina e olha, a colheita foi linda. Dá mais trabalho, pode acreditar, mas vale a pena o trabalho porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Terceiro objetivo do Evangelho: o aperfeiçoamento dos santos. Baseado em Efésios 4, 11 e 12. Oh, meu Deus! Por quê, irmãos? O Evangelho tem que aperfeiçoar a nós crentes também. Tem gente na igreja há 20 anos e é um bebê espiritual. Tem gente na igreja há 35 anos, é uma criança espiritual, é um carnal. O que está acontecendo? Está faltando aperfeiçoamento. E o Evangelho, quando ele é pregado com poder, autoridade, propriedade, ele também aperfeiçoa aos crentes. Está lá em Efésios 4, 11 e 12. Nós vamos falar um pouquinho disso na próxima aula. E para fechar, o quarto elemento que constitui o Evangelho, a edificação da igreja. O Evangelho é completo, irmãos, para salvar o pecador, acompanhado de sinais, para restaurar os desviados, para aperfeiçoar os santos e para edificar a igreja. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com, eu peço que vocês leiam com bastante atenção, né, a página 7, Destinos históricos dos missionários, tá? Tem o exercício número 7, aí você vai escolher entre a letra A, B, C e D. Aí você, por favor, vá na página 8, conclusão, tendência missionária, e o exercíciozinho da página 8 e 9. Alguém está me acompanhando ou alguém aqui está perdido? Vou repetir. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com a página 7. Destinos históricos dos missionários, demandas orientais. Aí você vai ler o número 7 e tentar fazer o exercíciozinho, mas tem que ler com atenção, gente. Se não ler, dá problema. Aí você vira a página 8, entra na conclusão, tendência missionária, e aí vem 2 exercíciozinhos, o 8 e o 9. Nada mais, nada menos, tá? Separa 30 minutinhos nesta semana que está transcorrendo até a próxima segunda ou terça-feira para fazer, então, o exercício 7, 8 e 9. E o 6? O 6 eu vou dar a resposta postando no grupo, tá bom? Vou repetir, então, o 7, o 8 e o 9 para a próxima aula, com a leitura da página 7 e da página 8, certo? E aí nós vamos entrar nos chamados destinos históricos dos missionários. Nós vamos terminar em 3 minutos, mas nesses 3 minutos eu quero deixar aberto aqui para perguntas ou para tirar dúvidas do que nós falamos hoje, que procurei ser bem variado e bem explicado do que falamos hoje. Algum aluno aí teria alguma dúvida ou alguma pergunta ou alguma contribuição a fazer com alguma abordagem? Você tem 3 minutos. Vamos lá. Alunos que queiram colocar dúvidas, fazer perguntas ou queiram acrescentar algo à temática que nós trabalhamos hoje. Todos entenderam a temática que nós trabalhamos? Falamos da importância da obra de missões, número 1. Falamos da questão do fluxo missionário, que no passado, não é, veio de uma direção e com o passar do tempo essa direção ficou invertida, ou seja, agora
Quem evangelizou precisa ser evangelizado. E falamos dos princípios bíblicos da evangelização, né? Que não se evangeliza sem não haver, não ter, não levar em consideração princípios bíblicos. Há alguma dúvida, pergunta ou alguma abordagem para fecharmos a aula de hoje? Fale agora, ou cale-se até a próxima aula. Ninguém? Então, eu quero acreditar que foi bem explicado na medida do possível, tá? Mas, por favor, separem esses 30 minutinhos como mínimo durante a semana. Repito uma vez mais para fazerem o exercício da número 7 da página 7 e o exercício 8 e 9 da página 9. Já vou adiantar vocês. Na aula do dia 27, nós vamos fazer aqui uma enquete, um tipo de um pequeno jogral. Eu vou dividir vocês em 3, 4 grupos diferentes e vamos simular um momento missionário, né? Como estivessem aqui 3, 4 grupos evangelizando povos, raças ou nações. Então, prepare-se, isso vai ser na aula do dia 27, tá? Eu já tenho em mente quem vão ser os membros dos grupos, quem serão os... Eu vou indicar, aqui fica melhor, né? Porque, por exemplo, se são gente conhecida na mesma igreja, é uma tendência natural. Não, vou puxar esse irmão para o meu grupo. Então, eu vou espalhar, vou fazer uma coisa bem misturada, bem diversificada, né? Por exemplo, que nós temos uma grande maioria dos irmãos da igreja de Nagasaki de Hartford, aí não vale, né? É muito fácil. Não, vou ficar agarradinho com o irmão de Nagasaki, com o irmão, mas vou fazer uma mistura aqui completa, né? Completa, né? Vou pegar quem é de Porto São Lúcio, vou jogar lá em Newark, vou pegar de Hartford, vou jogar lá para o outro lado. Então, nós vamos fazer aqui uma espécie de jogral missionário, mas vai ser na aula do dia 27, né? Domingo, Espírito Santo me deu tudo na minha mente, já joguei no papel, falei, meu Deus, vai ficar top, para a glória do Senhor nosso Deus, né? Aqui vai ficar um pequeno painel de missões, aí vocês vão entender no plano prático o que Deus, na luz da Bíblia, quer que façamos na obra de missões. Amém, irmãos? Amém? Amém. Amém. O Espírito Santo falou alguma coisa em nossos corações nessa noite? Falou? Amém. Aleluia. Me permita, eu quero concluir essa aula com uma oração. Sempre a gente pede um aluno para orar, mas eu quero fazer uma oração, sim, minicandamachumicóbias, porque Deus está se movendo de uma maneira muito linda. E eu quero ser obediente ao que o Espírito Santo está falando no meu coração. Eu quero orar por você agora, que tem aí uma chama missionária, queimando aí no seu peito. E quero orar por alguns que já tiveram essa chama, mas ela está assim pequenininha, quase se apagando. Quantos de vocês, sinceramente, gostariam que essa chama voltasse a reacendê-la? Quantos, sinceramente? Quantos que já têm essa chama, mas gostariam de receber um renovo e mais poder para fazer a obra do Senhor? Então, agora nós vamos orar pedindo isso. Que Deus reacenda a chama naqueles que tinham, mas já está quase que apagando. E aqueles que já têm essa chama, o Senhor vai aumentar essa chama, vai derramar unção e vai te dar autoridade, muito poder. Aleluia. Porque Deus chamou a mim e a você para que sinais, prodígios e maravilhas nos acompanhem. Prepare-se, porque o Espírito Santo vai se manifestar aqui agora na sua, na minha e na nossa vida. Oramos juntos. Senhor Deus e Pai, eu quero clamar pela vida dos meus irmãos, incluindo a minha própria vida. Quero te pedir, ó Deus, que tu possas aumentar a chama
daqueles que já têm. Aleluia. Espírito Santo, tu não tens barreiras e nem distâncias. Tu estás aqui com cada um de nós nas nossas casas, nos nossos escritórios, nos nossos cômodos, mas tu estás também nesta tela. Deus, derrama a tua unção fresca agora sobre os corações, que um dia foram acesos pelo teu poder e pela tua chama. Em o nome de Jesus, derrama, Deus, uma unção fresca nesses corações que já foram por ti chamados para fazer a tua obra. Aleluia. Em o nome de Jesus, aumenta a chama daqueles que já foram tocados por ti, capacitando-os com dons, capacitando-os com o sobrenatural. Senhor, se os sinais não nos acompanharem, as almas não podem serem atraídas para ti. Derrama do teu Espírito, envia o teu poder agora, em o nome de Jesus. Irmão, receba aí na sua vida agora o impacto, o poder do fogo dos altos céus, o impacto, o poder da unção fresca. Receba agora. Eu não posso te tocar, mas tem alguém do teu lado que está te tocando agora. Tem alguém do teu lado que agora está te tocando. Eu não estou movendo as tuas emoções, é Deus que está movendo a tua emoção. Deus está aumentando a tua fé, está aumentando a tua sede, está aumentando a tua garra, está aumentando a tua determinação em servi-lo. Receba agora na tua vida esta graça, essa alegria, este gozo. Receba essas forças que você precisa para avançar e conquistar. Deus vai te usar no sobrenatural. Deus vai te usar com salvação de almas. Deus vai usar com milagres, curas e prodígios. O Espírito Santo está aqui. Ele quer fazer. Quem é que crê? Quem é que crê, ele vai fazer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, vai ser tocado agora. Senhor, eu não sei quantos aqui ainda não são batizados no Espírito Santo, mas eu te peço, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, batiza no Espírito Santo, ou aqui na telinha, ou depois que terminar a aula, ou antes que o aluno vá para a cama, ou amanhã quando ele acordar e ir para o trabalho. Dá uma experiência nova, uma experiência poderosa, uma experiência sobrenatural. Incomoda, meu Deus, incomoda este povo que te ama, esse povo que tem sede de ti e que tem fome da tua palavra. Obrigado, Senhor. Aqui o Senhor vai levantar missionários, vai levantar pregadores e pregadoras, vai ter crescimento nas igrejas, crescimento nas congregações, vai ter milagres. O sobrenatural vai encher a sua vida e vai encher a sua igreja, vai encher a sua casa e vai encher o seu ministério. E você vai entender que esta oração não foi fruto do nosso coração, mas foi fruto do coração de Deus, para fazer um reboliço na minha, na sua, na nossa vida. Muito obrigado, a Deus, por essa turma de terça-feira. Muito obrigado por essas almas tão preciosas, por essas vidas tão valiosas na tua presença. Receba aí, minha irmã. Receba aí, meu irmão. Está sentindo o toque de Deus na tua vida? Está sentindo o toque do Espírito Santo? Eu não estou manipulando o seu emocional e o seu psicológico. Tem pessoas aqui que estão sendo tocadas agora pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai terminar essa aula, vai terminar esse dia se alegrando, se renovando e se regozijando. Muito obrigado, Senhor, pelo renovo, pela fortaleza que tu estás dando a cada um de nós. Continua, Deus, operando e continua falando e ministrando conosco através desta matéria e da tua gloriosa palavra. Oramos entregando tudo aos teus cuidados, agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te tocou? Deus te tocou? Deus tocou alguém aí? Aleluia. Eu tenho certeza que tocou. Eu sei que tocou alguém aí. Aleluia. Eu quero fechar essa aula. Mas tem fogo de Deus aí, passando no seu coração. Meu Deus. Renovando a sua fé, animando você. Você que estava quase
quase desanimado, ó, agora o desânimo foi embora, bateu em retirada, porque aquele que traz alegria está aqui em nosso meio. Deus os abençoe. Aleluia. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Obrigado, irmão Kelso, irmã Elisa. Obrigado, irmão Rômulo. Obrigado, Wallison. Obrigado, Joel. Irmão Robert, Rubiane, Gil. Obrigado, irmã. Não, Patrícia, irmã Gleice. Obrigado, irmão Ricardo, irmão Eronilde, Sebastião, Vanderleia, Orley, Leandro, os Ramalho, família abençoada, evangelista Alexandre. Deus continue usando a sua vida, meu querido. Você está no coração de Jesus e em nosso coração também. Obrigado, Jonathan. Deus continue te abençoando. Irmão Alessandro, tem uma chama aí queimando no seu peito. Lá, prepare-se que Deus vai dar uma grande surpresa para o irmão nos próximos dias. Segura aí, que Deus vai te surpreender e vai ver um testemunho lindo para a glória do nosso Deus. Irmã Bernadette, está chegando a sua hora, irmã Bernadette. Deus vai dar uma virada de situação linda. Prepare-se. E essa virada vai trazer tanta alegria que o coração da sua irmã e do seu cunhado vão estourar de uma só vez. Deus abençoe a todos. Vamos proclamar o nosso lema. Jesus está aqui entre nós. Tá quente o negócio aqui. Está quente aqui o negócio. Meu Deus, o negócio está quente. Eu quero terminar, mas está quente. E isso aqui, isso aqui não sou eu, irmãos. Não sou eu. Isso aqui não é o meu estilo. É o Espírito Santo que está movendo. E ele vai continuar movendo depois da aula aí da sua vida. Vamos lá? Nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso, disciplina. Olha só, é necessário que ele cresça e que você, que nós diminuamos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E o que nós damos ao nosso Deus, a glória, a honra e o poder. Beijando o coração de vocês. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Próxima semana, dia 20, estamos ligadinhos. Se Jesus não voltar, estamos aqui. Se ele voltar, já era, acabou o curso. Tá? Vamos continuar lá no céu, vai ser melhor, tá? Mas se ele não voltar, dia 20, estamos aqui às 8h15, permitindo Deus. Muito obrigado a todos, bom descanso, a paz do Senhor. Daqui a pouquinho, 1 hora, a aula vai estar sendo aqui lançada no grupo, no link do YouTube. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor Jesus.